Você já ouviu falar em superdotação e sabe como ela se relaciona com a neurodivergência, com o TDAH, o espectro autista e uma mãe atípica? No programa desta semana, vamos conversar com a Vanessa Rondinel, advogada e especialista no assunto, que inclusive estuda muito sobre esse assunto também. Fique conosco que o programa já vai começar. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Vanessa, seja bem-vinda ao nosso programa aqui da Interativa. Muito obrigada. Obrigada por aceitar esse convite. E conta um pouquinho pra gente como é ser uma mãe atípica, como é que tudo isso, como é que foi descoberto esse diagnóstico, conta um pouquinho da tua história pra gente. Eu vou tentar ser breve. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. Vou contar um pouquinho da minha história, tá? Talvez eu tenha... o primeiro diagnóstico que eu recebi foi de superdotação. Uhum. Mas na época era outros qualitativos, era só por teste de QI e não tinha toda essa avaliação, não se trabalhava tanto essa avaliação neuropsicológica como é agora. Então, quando eu fiz o teste, claro, lá desde a infância, me alfabetizei sozinha, com 8 anos eu escrevia poesia, era uma coisa assim, gostava muito de música, sempre gostei muito de música, mas com 15 anos, com sintomas daí de saúde mental, daí fez o teste neuropsicológico, deu um QI bem elevado, e só que naquela época era... Parabéns, você é muito inteligente, um papel, eu sempre digo que é um papel que diz que eu sou muito inteligente, porque foi isso que foi na época, né? Uhum. Então eu segui a minha vida sem saber nada do que significava aquilo. Só depois do diagnóstico da minha filha, né, de espectro autista, e também do meu, TDAH, e daí eu me vi com os 3 diagnósticos, né? E são 3 diagnósticos de neurodivergência. E é uma loucura, né? É a loteria ao contrário. É exatamente a loteria genética ao contrário. Então, é uma coisa nova falar sobre isso. Sempre foi tabu, né? Eu acho que tabu também falar sobre autismo, sobre TDAH e sobre superdotação. Porque os superdotados, eles não saem muito do armário, porque a gente é tão perfeccionista que vai falar assim, talvez tu seja superdotado. Eu não, capaz, mas eu nem sou tão inteligente assim. Então, falar sobre isso ainda é estourar uma bolha. E agora, na verdade, a ideia do programa também, né, foi em função de uma recente entrevista, né, do Whindersson Nunes, que ele compartilhou ter recebido esse diagnóstico de superdotação durante uma internação que ele teve. E o que te chamou a atenção nesse relato, assim? Seja a questão da idade, dele ter descoberto isso já na vida adulta? Acontece muito com os adultos, porque na época, né, eu sou de 87, os diagnósticos de superdotação, eles vinham exatamente assim que eu disse, papel dizendo que a gente era muito inteligente. Então, todo superdotado que se avalia, se reconhece tardiamente, geralmente tem uma infância, adolescência e até vida adulta de muito sofrimento. Então, me chamou a atenção o quanto ele conseguiu se enxergar depois do diagnóstico, né? Depois que ele fez essa avaliação, chegou até o fundo do poço com sintomas, né, de saúde mental, por mais que na profissão ele seja uma pessoa bem-sucedida, bem remunerada, ele ainda tinha aspectos de saúde mental que abalavam muito ele por conta da superdotação também. Então, o autoconhecimento, eu acho que ele trouxe para ele, que ele fala que entendeu por que ele agia de certas maneiras, por que ele tinha alguns comportamentos, por que era aquilo, me chamou bastante atenção. Sim, com certeza uma descoberta para a vida dele que vai mudar tudo, mudou tudo dali para frente, né? E quando uma figura pública vem assim, que saiu, teve uma entrevista, em outros programas de TV, de televisão da rede aberta, as pessoas começam a olhar só para isso. Porque existem muitas pessoas especialistas em superdotação que são famosas e têm o seu conteúdo e reproduzem sobre isso só na bolha
da superdotação. Então, o pessoal que estuda superdotação conhece, mas os outros não conhecem. Sim. Então, é bom, assim como a Letícia Sabatella, quando foi o diagnóstico do autismo, né, que trouxe isso mais para público, teve algumas pessoas se reconhecendo, fazendo avaliação. Então, eu acho que isso agora pode trazer também uma maior qualidade de vida para as pessoas que se identificarem e buscarem a sua avaliação. Certamente. Né? Porque a gente tem aqui, qualitativamente, no Brasil, acho que menos de 50 mil contabilizados superdotados. Enquanto que existe uma média de uma porcentagem até 5%. Da população brasileira, ou seja, 10 milhões de pessoas. Então, quantos superdotados estão por aqui, circulando pela gente e não tem essa avaliação, né? Não entende a sua própria cabeça, né? Claro. A superdotação, ela é descrita, né, como uma condição neurodivergente, não um diagnóstico psiquiátrico. Isso. Certo isso? Tá certo. Na verdade, ela é uma condição, né? Então, não é tratada lá no âmbito da saúde, não tá no CID, nem no DSM. Ela, hoje em dia, no Brasil, ela tá mais no campo da educação, da política, da educação especial. Então, o superdotado, ele é público da educação especial. Tem os direitos, que também tem o público da educação especial, de atendimento educacional especializado, de PEI, de toda essa atenção da educação especial. É uma condição neurodivergente, assim como o TEA, né, o espectro autista, o TDAH, dislexia, enfim, porque é um cérebro que funciona diferente, são conexões diferentes, é tudo diferente no cérebro. E, claro, assim como as outras neurodivergências, e como as pessoas típicas também, né, não existe um igual ao outro. Também são muito diferentes. Tem algumas características que podem ser afim, né, mas não existe igual ao outro. Certo. E nos sinais mais observados, né, em crianças ou adultos superdotados, né, sonhar acordado, hiperfoco, curiosidade intensa, quais são as pistas, né, que a gente pode encontrar na vida adulta ou ainda no início de uma infância, né, o que talvez passe despercebido por muitas pessoas? Quase tudo pode passar despercebido. Assim, muita coisa pode passar. Na infância, dá para observar bem que a criança superdotada, ela tem sempre uma curiosidade intensa e um vocabulário muito rico para a idade. Começa a falar muito pequena e depois já começa a ter questionamentos assim mais intensos sobre a vida, sobre a morte. Mais elaborados. Mais elaborados. Geralmente uma criança que é muito empática e ela se impacta com situações do mundo, entende? Então, pode ter uma criança que pode chorar por ver uma pessoa em situação de rua, um animalzinho sofrendo, pensa em questões que a cabeça, assim, vai em outros lugares. E isso Bom, como a gente convive com crianças que são fora da curva, às vezes a gente acha que é normal, que é igual ao outro, mas quando tu vê um círculo de crianças maior, onde existem crianças típicas e neurodivergentes, é nítido a criança superdotada, porque assim, ó, o pensamento vai daqui rapidão, é difícil de acompanhar para quem é uma pessoa típica, né? Para uma pessoa superdotada ainda né, eu digo, a maior parte da superdotação, ela é hereditária, quase 100% hereditária. Sim. Então, ou o pai, ou a mãe, ou os dois, ou a família tem essa condição também. Então, muita criança e adulto também superdotado cresceu numa família onde achou que, né, não fez, o Whindersson fala isso, né, é o mínimo que fez, né, é o mínimo que fez. Eu lembro, quando era criança, tirando 10 em tudo, meu pai, e 9,5, meu pai assim, essa aqui porque tirou 9,5. Então a gente já vem com um chip do perfeccionismo e é reforçado por talvez figuras paternas também, maternas também, que tem esse perfeccionismo, né. Falando das crianças, né? Falando dos adultos. Como eu disse, né? Os adultos
diagnosticados tardiamente, eles geralmente vêm com uma história de infância, adolescência, vida adulta de sofrimento. Então, sempre aquela pessoa que talvez se sentiu deslocada, né? Por ser diferente de qualquer tipo, porque a cabeça funciona diferente. Então, existe um modelo típico de padrão, de sociedade, de educação. A criança, pré-adolescente, adolescente, que é superdotado, já naturalmente já é mais questionadora desses padrões. Então, eu, por exemplo, a minha mãe conta que desde criança eu discutia com a professora, né, dizendo que eu estava certa. Ou fazia as coisas muito rápido na sala de aula e ficava de ajudante. E sempre tinha uma ou duas coleguinhas na sala de aula, que também, no caso, podem ser superdotadas, que acompanhavam. Eu tinha uma coleguinha no primeiro ano lá, que a gente já era alfabetizada, a gente sentava no fundo da sala e ficava, sei lá, desenhando, cantando. Era ajudante da professora, né? E também se sentiu muito deslocada e por isso muitas crianças, adolescentes sofreram bullying e tentaram se encaixar em padrões, né, padrões típicos para poder ser aceito. Então, quanto que essa pessoa se espremeu para entrar nos espacinhos típicos, né? Tem pessoas que são muito inteligentes que elas não querem mostrar o seu talento, não querem mostrar quão bons são, porque tem que se encaixar ali. Nossa, você é o nerdão da turma, então não vou tirar nota alta. Existe isso também. E também sentimento de solidão. Sim. De solidão, porque a gente fala muito da interação entre pares, tá? Mas que pares que a gente tá falando, né? Geralmente o par que a gente consegue dialogar é alguma coisa, é alguém que tem alguma coisa em comum, que a gente possa trocar, que a gente possa falar sobre tudo na cabeça que gira a 1000 por hora, né? E isso é muito difícil na infância e na adolescência. Sim. Muito difícil achar o par do superdotado. Geralmente encontram em grupos afins. Na adolescência, vamos montar uma banda, vamos dançar, vamos para um grupo de dança aqui, né? Aí começa a se encontrar os pares que vão se encaixando em habilidades afins, né? Não necessariamente na mesma sala de aula, que é raro. Mas nisso muita gente vem com sofrimento, porque daí você se sente sozinho, não tem amigos, e daí passa por sentimentos também da saúde mental, ansiedade, depressão. Começa a abrir portas para outras coisas. Exatamente, pela diferença, né? Outras coisas também nessa entrevista do Whindersson, a compulsividade, impulsividade, né, que esse diagnóstico dele ajudou a entender até o mesmo uso do álcool, né? Que ele demonstrou esses problemas. A gente falando, como tu mesmo disse, pessoas públicas, né? Que expõem isso, porque muitas pessoas a gente nem sabe pelo que passam, né? Mas que foi uma das formas que ele acabou encontrando para lidar com essas características, né? Como que tu percebe que esse autoconhecimento ele pode mudar a relação da autoimagem, das expectativas, né, internas e externas da pessoa? Eu acho fundamental, porque quando a gente tem uma avaliação completa, a gente sabe tanto as nossas potencialidades quanto os prejuízos, né? Então, o que ele tem ali da impulsividade, compulsão, que é dele, ele pode tratar em terapia, ele pode começar a se aceitar. Nossa, eu sou assim, eu sou diferente, né? Então, o que eu posso melhorar de quem eu sou? Porque eu já sou um profissional bom, as pessoas gostam de mim, eu sou engraçado, eu ganho dinheiro, porém, certos comportamentos podem estar afetando a minha vida, a minha saúde. Então, a compulsão por álcool. Fora das câmeras, né? Isso, exato. E muito também disso pode ser uma busca, né? Ou uma fuga. Se sentir muito sozinho, vai beber, né? Não sabe seu limite. Porque essa pessoa também, lá na infância e adolescência, não soube dar limites também para as outras pessoas, né? Isso que eu disse, de se encaixar a qualquer jeito. O álcool é uma bebida social. Sim, talvez quando jovem não era uma opção, mas aí agora como adulto, né? Exato, mas é o meio que ele encontrou, porque
todos os adultos diagnosticados tardiamente são sobreviventes, né? São grandes sobreviventes de si mesmo, porque não Sim. se conhecem. Então, eu acho isso fundamental para o autoconhecimento, para se gostar mais, para se aceitar mais. Ok, eu sou desse jeito, a minha cabeça não para, né? Nenhuma hora do dia, nem da noite, talvez dormindo funcione. E eu tenho que lidar com isso. Como eu posso lidar com isso? Né? Eu acho fundamental mesmo. E como mãe atípica, né, e especializada em neurodivergência, que estuda, trabalha diretamente com isso, a gente estava comentando antes também, tu está estudando educação especial, fazendo pós-graduação dentro da área do direito, né, nessa área de inclusão, de educação, né. Qual o primeiro passo para uma mãe, né, especialmente uma mãe que a gente, né, a mãe tem essa ligação muito especial e muito direta com os filhos, né, que percebe esses comportamentos de altas habilidades no filho ou na filha, como lidar com isso sem rotular, sem excluir e até mesmo ajudar a se tornar parte de um todo, né? Eu acho que o primeiro lugar nem é buscar avaliação, é observar e ter empatia. Ter empatia, ter respeito, acolher a criança do jeito que ela é. Pode ser a superdotação, pode ser o autismo, pode ser o TDAH. Claro que no TDAH e no autismo, principalmente, a gente vê atrasos de desenvolvimento, onde a gente precisa buscar intervenção, né? Mas se a gente começa a entender a criança como um todo e que todas as crianças vão ser diferentes uma das outras e acolher as emoções, ajudar a nomear as emoções, incentivar as suas potencialidades. Aí eu gosto muito disso, eu ver que desenvolveu um talento. A minha filha desenha muito bem. E isso é uma coisa que com 3 anos ela desenhava a Patrulha Canina. É impressionante. Sim. Hoje ela desenha mangá, 8 anos, autodidata. Total autodidata. Tem um vocabulário também um raciocínio muito rápido, que coisas que não fui eu que ensinei. Não fui eu que ensinei. Porém, eu sempre busquei acolher e incentivar o que ela gosta, né? Porque o superdotado, a criança superdotado, o adulto superdotado é uma intenso, emoções intensas, fortes emoções, questionadores. Então, se tu bate de frente, se tu não tem uma educação respeitosa e acolhedora, tu pode jogar uma querosene no incêndio. Pode ser que exploda, que fique um comportamento mais desafiador. Então, eu acho que o primeiro passo é entender a criança, acolher a criança, né? Porque pode ser uma neurodivergência, pode ser o temperamento. Se achar interessante, claro, para todo mundo é interessante terapia, né? Eu acho que se todo mundo fizesse, com certeza, essa é a solução para muita coisa. Exatamente, levar para uma avaliação, né? Olha, acho que meu filho pode ser superdotado, eu sou superdotada, meu filho pode ser superdotado. Pode muito. Então, e levar para uma avaliação para ver onde se tem os prejuízos, onde a gente pode ajudar essa criança na regulação emocional, mas eu acho que o papel do acolhimento e amor é o principal. Porque na verdade, nessa fase da infância que é muito difícil entender os sentimentos, né? Quando a gente adulto, a gente entende que não dá pra simplesmente... Quer dizer, não é que não dá, mas talvez não seja a melhor solução parar tudo e chorar por 3 horas, né? Sim. Mas a gente tá entendendo que tá sentindo, tá conseguindo nomear. E as crianças têm essa dificuldade ainda de entendimento, né? De saber o que é a raiva, o que é a frustração, o que tá sentindo. Exatamente. Então, o acolhimento para tudo, na verdade. Sim, para tudo e para as questões de intensidade que a criança superdotada né? E de questionamentos, porque são questionamentos intensos sobre coisas que a gente pode nem imaginar sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo, e muito precoce. Então, eles têm um raciocínio, assim, muito rápido. Eu lembro que quando a minha filha começou intervenção para o espectro autista, ela tinha 4 anos. E sempre tem um plano de ensino individualizado, que a gente faz a terapia intensiva, o AB, enfim, são coisas que não é que dá para falar outro dia. Mas eu lembro que eu lia com ela o plano de ensino, tinha o passo a passo ali, que eu sempre falei com ela com
com coisas bem... O nome das coisas, falei bem, características, falo sobre tudo. E eu lia com ela com 4 anos, a supervisora dava risada. Eu disse, não, eu leio porque ela entende. E isso ajudava ela a ir muito bem na terapia. E até hoje eu nomeio as coisas do jeito que elas são, porque ela tem aqui, ó, muito apurado. Muito apurado. E como que funciona, Vanessa? Acredito que seja uma dúvida minha e de muitas pessoas também, que até tu comentou a respeito do TDAH e o espectro autista, característica um certo atraso. E como que a criança superdotada, ela tem também esse diagnóstico, ela pode também ter esse diagnóstico. Então, na verdade, ela tem essa diferença já por ser muito avançada, muito inteligente, mas ao mesmo tempo ela pode ter um diagnóstico que traga um atraso? Como é que... Existem os superdotados puros, que chamam superdotado puro, que é só a superdotação. Só também a gente não pode romantizar. Sim. Porque, né, e o próprio Whindersson trouxe isso. Não é que todo superdotado é rico, milionário, bem-sucedido, feliz no relacionamento, não tem implicações de saúde mental, não. Eu acho que o diagnóstico do Whindersson trouxe muito a naturalização e a não romantização da superdotação. Sim. Né, pode ser qualquer um de nós. Existe também a dupla excepcionalidade. Pode acontecer. Quando tem a característica da superdotação associada a outra neurodivergência, que eu digo puxa para baixo, ou seja, tem atraso de desenvolvimento. Então, pode ser superdotação com autismo e TDAH, superdotação com TDAH. São variáveis de cérebros aí que a gente pode ter junto. Então, a pessoa pode ser muito talentosa. Assim, é talentosíssima, vamos dizer, em música. Tá? Uma facilidade para tocar um instrumento. Toca todos os instrumentos, mas é TDAH e não sabe controlar a sua vida financeira, não tem a função executiva, assim, elaborada, não conseguiu... Iniciou vários projetos e não consegue terminar. Existe isso também, mas nem tudo vai ser outra neurodivergência, porque também existe dentro da superdotação a assincronia, né, que pode ser assim um pouco, até eu estava estudando esses dias, tem um professor, estava falando, eu sou superdotado, eu estudo muito, eu tenho mestrado, doutorado, mas eu não sei amarrar os tênis. Por isso que eu uso sapato assim, sem cadarço. Eu disse, nossa, né, são assincronias que o próprio superdotado pode ter. Que pra gente parece uma coisa tão simples e a gente não é superdotado pra saber, né? E é isso que é bom trazer também. O superdotado, ele não precisa ser bom em tudo. Não precisa ser bom em tudo. E geralmente não vai ser aquele pequenos gênios que a gente vê na televisão. Sim. Eu sou péssima em matemática. Sempre fui péssima. E tem gente que é muito boa em matemática. Né? Então, não precisa ser bom em tudo. Sim. E não raro a gente vê o superdotado criança ou adolescente com nota baixa na escola. Porque tem muito tédio, que lá não interessa. Não interessa, ele não tem... Não é a forma que ele espera receber essa educação, ou que seja adequada. Exato, por isso que hoje existe dentro da educação inclusiva, né, as adaptações pro superdotado, até grupos de enriquecimento escolar. Então, tem crianças que gostam, sei lá, de dinossauro, vamos dizer. Então, vou fazer um grupo de crianças que estudem nossos superdotados que estudem dinossauro, né, pode acontecer isso. Né? Para que seja mais atrativo, mais interessante. Para que seja mais atrativo, sim. E acontece muito, muito. Se a gente vê relatos de pessoas superdotadas na sua infância e adolescência, geralmente a gente vê alunos medianos, não que seja nota 10 em tudo. Sim. Porque era entediante, entediante. E massacrante, pra mim era massacrante, estudar física, empuxo, em matemática, era muito massacrante. Eu queria ler, eu queria história, eu amava história, português, essas coisas. Eu amava que podia já devagar, mas, nossa, era muito sofrido. As fórmulas não eram parte do dia a dia. Não. E com relação ao espectro autista, o TDAH, a superdotação, né? Em termos de manejo legal, social, educacional, quais são as semelhanças e diferenças que tu identifica entre essas condições, né? Como evitar comparações e garantir que cada uma dessas pessoas tenham o apoio da sua neurodivergência?
É bem diferente Uhum. ainda, né? Porque o espectro autista, ele é considerado uma deficiência, então tá amparado pela Lei Berenice Piana, né? A política de pessoa com deficiência. Já o TDAH, existe uma lei para educação integral de amparo ao TDAH, de apoio especializado, mas não é uma deficiência, nem a Uhum. superdotação, não é nem doença, nem uma deficiência, nenhum deles é doença, né? Uhum. Mas não é uma deficiência, ou seja, os direitos para pessoas com deficiência, eles são garantidos no espectro autista. Uhum. TDAH e superdotação, dislexia, enfim, não são, Uhum. né? A superdotação também é público-alvo da educação especial pro primórdio, né? E isso a gente já tem bastante garantias, porém ainda atrasos. Sim. Né? Eu acho que agora que está estourando a bolha e vão começar a estudar mais sobre isso, é um ótimo assunto para início, para começo, porque aqui no Brasil também não falta, tanto no Brasil e no mundo, né, pesquisas sobre superdotação que entre para dentro da academia isso e que repassem aos educadores, aos professores, para começarem a ver sinais, para poder sinalizar, que exista a sala de recursos dentro das escolas, que façam o AEE também com os alunos superdotados, que desenvolva tudo aquilo que está no papel de lei, né, as garantias das políticas públicas, porque hoje em dia a gente tem também, é muito caro e oneroso uma avaliação. Uhum. Então, que isso chegue também em política pública para chegar na saúde pública também, né? Porque é direito de todos, né? Com certeza. Conhecer assim. Sim, até esse texto, essa matéria, né, fala sobre a importância de procurar por avaliação neuropsicológica, né, necessidade de estímulo adequado em casa, na escola, né, quais estratégias práticas, como uma neurodivergente, como uma mãe atípica, tu indicaria para promover ambientes saudáveis, né, seja no lar, seja na escola, seja na vida das pessoas como um todo? Eu acho que que nem eu falei sobre a maternidade, o acolhimento é primordial. É primordial. Entender que aquela criança, adolescente, adulto, é uma pessoa única. É uma pessoa única nas suas singularidades, Sim. né? Então pode ser muito bom em alguma coisa, não pode ser bom em outras coisas, entender a sua singularidade, como ele se expressa e como acolher e como trabalhar e como poderia render. Então eu acho que o acolhimento e a empatia é um grande passo inicial para isso. Claro que existe também a avaliação neuropsicológica, trabalhar em terapia, o que pode ser trabalhado. Algumas crianças, adultos, adolescentes precisam de suporte psiquiátrico, de também medicação, com o sofrimento, né, comorbidades, enfim. Mas eu acho que o principal passo é a gente normalizar também, a gente poder trazer o superdotado para a sociedade e para as pessoas se identificarem também. E não ficar com vergonha, porque às vezes parece arrogante, né? Fala, eu sou superdotada, né? Mas são coisas que a gente pode normalizar para as pessoas se entenderem. Claro. A própria minha filha, assim, às vezes começa a me corrigir. Isso é só comum. E eu disse, peraí, Hermione Granger, vamos dar uma segurada, né? Colocar um certo limite, apesar de... E eu sempre enfatizo para ela, assim, que não me interessa o resultado da prova, porque eu sei que ela sabe a matéria. Então, quando tirar uma nota boa, não precisa se agavar, porque a tua nota é uma coisa que tu vai e bem. É um sistema que avalia dessa forma, Dessa forma, eu sei que tu tá sabendo. Então, tem um coleguinha que pode ter mais dificuldade, que não tirou uma nota boa. Então, não é... Isso também é legal da gente passar para as crianças, sabe? Se gabar. Né? Olha como eu sou bom. Né? Isso é muito interessante também. E esse diagnóstico, né? Como que ele pode ser descoberto? Uma pessoa que tem essa desconfiança, que passa por essa dificuldade, passou durante a infância, adolescência, a vida adulta, ou um pai que acredita que possa existir uma neurodivergência, qual é o primeiro passo? Qual é
o tratamento que busca, no caso, qual é o médico que vai atrás, ou o especialista, né, que vai atrás para isso. Seria uma avaliação neuropsicológica, Uhum. né? Porque vai completo, avalia tudo. Se a gente tem um foco em superdotação, é avaliação neuropsicológica. Uhum. Já com foco, por exemplo, em autismo, TDAH, médicos neurologistas, psiquiatras, Uhum. vai procurar para ter a avaliação, tem testes padrão ouro para isso. Uhum. Quando a criança tem atraso de desenvolvimento, tem terapias intensivas, né, para habilidades sociais, habilidades básicas. Daí o próprio médico vai encaminhar para o tratamento multidisciplinar que é correto, né, que seria para aquela criança. Uhum. No caso de TDAH e de autismo, Sim. de todos, né? Daí apenas falta para a superdotação, teste neuropsicológico. Uhum. Isso demonstra como é importante que os pais, principalmente os pais, mas os familiares em si, estejam atentos na educação e no cuidado com os filhos, né? Para não deixar nada passar. Porque é bem como tu falou, eu acho que antes tinha essa questão de quando nós éramos, né, crianças, que uma criança é inteligente demais, ela, que legal, tem um filho muito inteligente. Joia, né? Talvez seja superdotado, mas aquele talvez nunca foi estudado, nunca houve um diagnóstico, e aí hoje isso na vida adulta pode implicar em muitas outras coisas, mas sair dessa bolha mesmo, mostrar de como cada criança pertencente à família, ela tem que ser muito entendida, muito compreendida, né? Muito acolhida, como tu falou, porque simplesmente pode não existir nenhum diagnóstico, pode ser uma infância comum, uma infância divertida, uma infância, né? Ou pode estar sentindo, sabe, se passar aquilo despercebido, na verdade, pode causar aquela culpa mais pra frente, um sofrimento, claro. alguma coisa de, se eu tivesse dado mais atenção, um olhar mais empático, um olhar mais, né, compreensível do meu filho, de como poderia ter sido diferente, né? Então, acho que trazer isso pro mundo, por mais que a gente sempre pensa, tá dando bola porque é uma pessoa pública, mas é que justamente as pessoas públicas que, né, a gente acaba vendo na TV, no jornal, na revista, em qualquer lugar, né? E estoura a bolha e traz Nem isso todo mundo pra conhece, normalidade. conhece a Vanessa, né? Então acaba que as pessoas... Traz isso pra normalidade, porque eu tenho, assim, existe uma teoria dentro do autismo, chama teoria de dupla empatia. Que diz que os autistas se dão melhor com autistas e típicos com típicos, e existem pesquisas fora ainda não comprovadas tão fortemente, de outros neurodivergentes com neurodivergentes. E eu acho que as pessoas que convivem comigo, assim, os meus melhores amigos são todos neurodivergentes. Eu tenho... eu chamo do olho de tudo que tudo vê, tá? Mas a gente se identifica exatamente pela interação entre pares. Sim. Então, uma pessoa, um amigo que tu já começa a conversar e começa a dizer, eu vou convivendo, vou começando... vou sinalizando aqui, vou mandando um conteúdinho ali do Instagram, assim, olha aqui a superdotação, olha o TDAH, e muitas pessoas que eu falo sobre a superdotação têm essa questão enraizada ainda de que o superdotado tem que ser perfeito, gênio, matemática, tudo, e não, né, uma pessoa que também tem o seu sofrimento, a sua infância sofrida, e como foi por toda a vida, suas potencialidades, e também tem um certo receio, às vezes o superdotado ele trava, porque é melhor não feito do que feito mais ou menos. Então procrastina muito também por causa disso. Mas algumas pessoas eu tenho, do meu convívio, tenho sinalizado, mas a primeira reação é, não, eu nem sou tão inteligente assim, não sou tão inteligente assim. Mas são características que eu, enfim, como tive essa identificação e como estudo sobre isso, eu consigo perceber nas pessoas, né? E isso eu acho que conviver com pessoas que também são neurodivergentes, para pessoa que não tem ideia que talvez seja neurodivergente, é muito interessante. Porque traz, assim, um grande amigo meu, eu comecei aos poucos, assim, né? Hoje ele se identifica totalmente, ele só tá aguardando o tempo para fazer, claro, recursos econômicos para fazer uma avaliação neuropsi. Mas ele disse, nossa, o que mudou a minha vida, porque eu consegui enxergar e ressignificar coisas da minha infância,
da minha adolescência. Hoje eu me gosto mais, hoje eu consigo me enxergar, mesmo com meus defeitos, mesmo com as coisas que me travam de vez em quando, eu sei que isso faz parte do meu cérebro. Então, como é satisfatório isso também para mim, para ajudar para pensar que eu, como pessoa no mundo, além da minha profissão, eu posso estar ajudando outras pessoas a se conhecer. Né? Acolher de verdade. E pra gente encerrar, qual a mensagem, né? Como uma estudiosa, né, no assunto, mas também como neurodivergente, com uma superdotação, com a Sossô, que é a filha da Vanessa que eu conheço, tendo toda essa vivência, né, qual a mensagem que tu deixa para quem nos assiste, seja uma pessoa que desconfia ter altas habilidades, familiares, professores, né, com relação à educação, outras mães, o que é importante para quem tem, para quem vai nos escutar, que seja falado? Eu acho que o principal, importante, eu gostaria, assim, que as pessoas soubessem também na minha infância e na adolescência, é que tudo bem ser diferente. Tudo bem, sabe? Se tu tá escutando e tu se sente diferente, se identificou com alguma coisa, identificou teu filho, também fala pra ele, ou prof, sabe, que tudo bem ser diferente, cada um é único e exclusivo e merece ser amado pelo aquilo que é, porque carrega dentro. Né? A ideia do cabelo azul partiu da minha filha, porque ela faz 2 anos, desde os 3 anos que ela falava em ter cabelo colorido. E é o jeito dela, ela se veste no jeito, tu conhece, ela se veste, ela se comunica do jeito próprio. E eu enfatizo muito isso pra ela, sabe? Como é um privilégio conviver com ela nesse mundo. Que ela é maravilhosa, assim como as crianças que a gente convive junto, né, que são fora da curva também, o privilégio que é conviver com eles, sabe, que enriquece a gente. Se todos nós que um dia nos sentimos estranhos, diferentes na vida, na infância, tivesse tido esse acolhimento, eu acho que eles vão ter uma adolescência e uma vida adulta muito diferente da nossa, com menos angústia, com menos prejuízo. Então, as pessoas entenderem que tudo bem ser diferente, não importa se seja neuroteia, TDAH, superdotado, diferente, é ok ser diferente. Claro. Nem todo mundo vai seguir o padrão, vai querer ser o padrão. Com certeza. Muito obrigada por ter trazido essas informações. É legal que, além do teu estudo, é a tua vivência de pessoa, né? É como tu se sente, é como tu foi diagnosticado e como tu se aceitou e trabalhou isso em ti. Trabalha isso com a tua filha também. E acho que é uma mensagem, na verdade, para quem para quem desconfia das altas habilidades, mas é uma mensagem como um todo também, né, Vanessa? Que a gente tem que se aceitar, de fato, como a gente é, com aquilo que a gente carrega e com quem convive com a gente, principalmente com quem a gente vai educar, vai fazer parte da nossa vida, né? Seja, muitas vezes, um filho, um sobrinho, né? O filho de uma amiga, alguma coisa assim. Mas é trabalhar essa aceitação das pessoas mesmo e de não podar, não restringir, né? Não tornar... Não criar expectativas irreais também, né? Exatamente. Se a gente puder tornar a vida das crianças e dos adultos que a gente conhece melhor, mais confortável, melhor de viver, com mais qualidade de vida, né? Esse eu acho que é o objetivo. É exatamente isso. Por isso também que eu me aprofundei também, comecei a estudar muito mais sobre isso dentro da neurodivergência, dentro do direito da saúde, dentro da militância, de tudo mais, né? Para as pessoas poderem se entenderem e conviverem muito melhor em harmonia, né? Bem, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida.